Está começando mais um Codecast, episódio de hoje sobre as armadilhas ao definir o seu cliente ideal, o público-alvo da sua empresa. Para você que é dono de negócio local, esse Codecast vai te ajudar na estratégia para transformar sua empresa numa marca de valor. Acompanhe-nos também no Instagram, @codirectbr. Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. E o cliente ideal é o que todo mundo deseja, mas ninguém olha para ele. E é muito louco. Não chega cliente ideal. Beleza, mas você está olhando para o cliente ideal na hora que você faz marketing, na hora que você define seu ponto, que você escolhe seu mix de produtos, na hora que você comunica nas mídias sociais, ou você está no sopro de Deus? É exatamente isso. Muita gente acha que marketing é fazer propaganda e comunicação, mas não é isso. Toda estratégia de marketing, ela começa, nasce, morre, se desenvolve olhando para o nosso perfil de cliente ideal. E aí, até antes de a gente falar das armadilhas, que a gente vê bastante aqui dentro, uma das coisas que a gente vê bastante acontecendo é a pessoa não saber o que é o famoso cliente ideal. O que é o famoso cliente ideal? Cliente ideal é todo mundo. Não, mentira. Inclusive, a gente fez, acho que um dos últimos episódios é o que fazer quando o seu cliente é todo mundo. É uma boa pergunta, porque o que acaba acontecendo? O cliente ideal é aquela pessoa que você gostaria de atender. É aquela pessoa que gasta mais dinheiro, que dá menos trabalho, que recomenda mais, que volta com mais frequência na sua empresa. Então, o seu cliente ideal, ele tem essas características geralmente, mas é aquele tipo de pessoa para quem você vai direcionar toda a sua estratégia de marketing, porque o que é o marketing? É como se fosse um imã para o seu negócio, entendeu? E quando você ativa esse imã, você tem que atrair as pessoas certas. Parece óbvio, mas ninguém faz. Então, que aí vem, eu posso vender para todo mundo, né? Então, e acaba que não cria uma estratégia de marketing assertiva para atrair os melhores perfis de cliente. Perfeito. É claro que a gente não atrai só os melhores, mas todo o nosso direcionamento tem que ser para esse melhor perfil de cliente que a gente chama de cliente ideal. E aí, falando sobre mapeamento, né? Como que eu defino ele e assim por diante, cada um tem metodologias diferentes. Tem gente que chama de persona, tem gente que chama de avatar, tem gente que chama de cliente ideal. Tem outros no público-alvo. Cada um são metodologias diferentes que têm objetivos próximos, tá? Eu sei que tem mapa da empatia, todos eles são ferramentas que auxiliam. Mas por que a gente foca hoje na metodologia de cliente ideal e não definição de persona, avatar e assim por diante? Talvez quem está ouvindo aqui a gente já fez isso, né? Ou com agências, ou fazendo curso e assim por diante. Porque ela te gera um atalho para você mais rápido conversar com esse cliente ideal. Você tem 4 etapas para você ter o cliente ideal perfeito, o mais real possível, porque o que acaba caindo no erro dessas outras metodologias é que eles ficam na primeira etapa do cliente ideal. E a primeira etapa do cliente ideal é o cliente ideal hipotético. Sim. Hipotético é aquele cliente ideal que você fecha o olhinho, começa a imaginar ele, começa a colocar no papel. Eu acho que o meu cliente ideal gosta de futebol. É baseado em achismo, né? Assim, baseado, não achismo, mas baseado empiricamente daquilo que você conhece. Perfeito. Que você conhece atendendo o teu cliente, né? Porque se você tiver acesso a outras metodologias menos maduras de marketing, eles vão te dar um mapa e vão falar assim, preenche o mapa aí. Isso. E daí você vai lá e preenche. A gente já estudou várias e é assim que funciona. Tu vai lá e começa a preencher. Aí ele fala, você vai utilizar esse cliente ideal em todo o processo, mas não te diz como. Então, era esse um ponto que eu ia trazer, inclusive um dos que eu mais vejo até quando chega gente aqui no Marca de Valor, que ele tem 7 personas. Eu tenho... Imagina, tem a farmácia e da farmácia ele tem a persona do jovem, aí ele tem a persona do idoso, a persona da mulher grávida, a persona... Esse aqui é o João. O João tem 32 anos, ele é pai de família, os filhos dele são pequenos, mas estão na escola. Joga tênis no final de semana e às vezes ele gosta de sair no final de semana com os amigos. Só que a grande questão é,
quando eu vejo essa estratégia da persona, de ter várias personas, como que ele comunica para aquele público? Qual é a estratégia de comunicação? Porque eu vejo um gap muito grande entre definir as personas, e eu acho que tem um monte de gente que já tenha feito isso, e depois de um tempo ele para que serve essa porcaria? Porque na prática não mudou absolutamente nada daquilo que eu faço. Exatamente. Então, desses 4 estágios, as pessoas elas ficam presas no cliente ideal hipotético. Que o cliente ideal hipotético, assim, você não sabe o que fazer com ele. Né? Agora, existem os próximos estágios do cliente ideal. O próximo estágio é o cliente ideal debatido. Beleza, eu tenho uma hipótese, agora eu vou debater. Debater com quem? Com quem tem mais contato com o cliente. Ou seja, pegar o time de atendimento, os vendedores, chamar todo mundo junto. Sim. Olha só, a gente percebeu que o nosso cliente são mulheres entre 25 e 50 anos, e a gente conversando aqui, a gente percebe que elas chegam aqui na loja, elas não querem modinha, elas falam mais em querer coisa, enfim, pro trabalho, e não tanto... Eu vou dar um exemplo. O cliente ideal da Codirect é o quê? É um negócio local. Sim. Então, a gente partiu dessa hipótese. Cara, eu tenho uma hipótese que o meu cliente ideal é um negócio local, e a minha hipótese é que esse cara já teve uma experiência com marketing digital antes. Sim. Já tentou alguma coisa usando o digital, seja um perfil de Instagram, seja um Google, seja um Google Meu Negócio, o que seja. E é até um insight que o cliente ideal não é só em questão de dados demográficos, né? Então, sim, por exemplo, é um comportamento. Então, a gente fala que uma das coisas mais importantes que a gente percebeu em definição de cliente ideal, que poucos olham, é olhar para o comportamento do cliente em relação ao seu negócio. Então, como você estava comentando, esse comportamento de ele já ter experimentado fazer marketing, ou seja, não é alguém do zero. Então, é um comportamento... Perfeito. Um comportamento, né? Uma característica comportamental. E daí, debatendo sobre esse cliente ideal, que é a segunda etapa, o que a gente descobriu no cliente ideal da Codirect? Cara, esse cara que já teve experiência com marketing, mas não é qualquer cara que já teve experiência com marketing, é aquele cara que está com o time em campo, é aquele cara que faz a panfletagem digital, é aquele cara que já contratou uma agência antes e ele é frustrado nesse processo, é aquele cara que já comprou outros cursos online, outras consultorias, outras mentorias, etc. Então, esse cara ele já teve uma experiência vivencial colocando em prática o marketing digital, e ele sabe que não é trivial ter resultado. Às vezes até teve resultado, mas sente que não foi o suficiente, ele sente que chegou num platô, então não é incomum. Então a gente descobriu isso através de debate. Claro, debate entre o comercial nosso que atende, entre os especialistas que atendem os clientes, todo mundo que tem contato com o cliente, a gente senta, conversa, daquilo que você já percebeu dos clientes, a gente vai somando num documento, né? Perfeito. E daí o que acaba acontecendo? O erro comum nessa etapa, quando tem que gerar esse debate, primeiro, não tem uma metodologia para viabilizar esse debate. Segundo, é muito louco, mas eles não envolvem as pessoas que têm contato com o cliente. Ou seja, vira uma discussão dos donos que não... donos sem envolver o vendedor que está lá na ponta. Não faz sentido nenhum. O vendedor é a pessoa que mais tem contato com o cliente num varejo, por exemplo. Claro. Então, o debate ele tem que ter uma metodologia para proporcionar esse debate. Depois tem a terceira etapa, que é a etapa da análise. Ou seja, olhar aquele o que você vai foi ver escrito. O seu CRM, o seu histórico de compras, as informações que você tem disponível sobre esse cliente, por mais ricas ou pobres que sejam essas informações, você tem alguma informação sobre o seu cliente. Uma maior armadilha é você não ter informações de cliente. Assim, só para começo de conversa, você tem cliente, tem gente que eu peço, pega o histórico aí das últimas vendas, o cadastro do cliente, para a gente poder fazer uma análise dos cruzar os perfis que mais compraram, que voltaram mais vezes, que deixaram um ticket médio maior dentro da empresa, e a pessoa às vezes fica me olhando com cara de paisagem e fala, não tem cadastro de nada do cliente. Isso é gravíssimo. Não, eu tava lembrando, até esqueci de comentar, aquele dia que a gente comprou, que eu comprei lá a camisa de presente lá na Lacoste pro Rafael. Sim. O cara, ele fez cadastro? Não fez. 0 cadastro, cara. Ele só foi lá. Lacoste, tá, gente? Não é qualquer loja.
Isso que quando eu saí da loja, eu fiquei impressionado, falo, não é possível que eu entrei, escolhi uma peça de presente, paguei, o cara me entregou a bolsa, eu fui embora, passei o cartão, não perguntou, anotou zero sobre mim. Zero. Isso é muito louco. E esse daí é o erro mais grave, talvez, porque eu lembro eu conversando com uma cliente nossa que ela tinha uma fábrica de bolos, né? E obviamente Páscoa é um pico ali de vendas de uma doceria. E daí ela falou, não, Gustavo, esse ano minha meta é faturar 50% a mais da Páscoa do ano passado. Eu falei, baseado em quê? Não, porque eu acho que eu vou faturar, porque eu espero que eu vou faturar, então eu comprei mais ingredientes. Eu falei, tá, só pelo fato de você ter comprado mais ingrediente vai garantir? Eu falei, quantos clientes compraram? Quanto que eles gastaram? Qual foi o histórico que eles tiveram? Eles vão recomprar? Você manteve contato com eles todo esse tempo para garantir que vai ter, pelo menos percentual deles vai ter recompra? Você não consegue ter previsibilidade do seu negócio se você não tem a retenção de clientes fortalecida. E a base da retenção é ter informação sobre o cliente. Então, você não consegue chegar no estágio 3 do cliente ideal se você não tem histórico de relacionamento com esse cliente. Então, precisa ter isso dentro de um sistema, dados, do CRM, etc. Informação é o novo ouro, para poder né? tomar decisão. Né? Porque a etapa é a etapa de análise do cliente ideal. Então, você analisa algo. Não, isso é clássico. Quando a gente vai conversar com o empresário, quando faz sessão estratégica aqui, faz sessão estratégica gratuita com os consultores, é uma agulha no palheiro, alguém que a gente vai perguntar que ele tem clareza, mapeado e analisado quem é o melhor perfil de cliente, para quem ele quer comunicar, para poder alcançar as metas de vendas. Cara, é um crime um negócio faturar 50 mil reais por mês ou mais, que é o nosso perfil de cliente ideal, e não tem informação nenhuma sobre o cliente. Ah, mas o cliente volta aqui todo mês. O que te garante que ele vai voltar mês que vem? E se ele não voltar, o que você vai fazer? E mesmo empresas que não... e mesmo empresas que não é foco em recompra... Por exemplo, uma recompra no curto prazo, desde uma autoescola ou um escritório de arquitetura, que, enfim, a recompra talvez vai ser um pouco mais longa, mas mesmo assim você tem dados e informação para poder analisar e saber quem é o perfil de cliente que eu tenho que focar mais, entendeu? Claro. Porque, digamos, aí você vai lá, faz projetos, vou pegar um escritório de arquitetura, você faz lá 200 projetos no ano. Beleza, quais desses projetos foram os mais rentáveis? O que vale mais a pena para o escritório? E às vezes tem uns que vão achar que são os que tiveram projetos de preço maior. Será que foram os projetos que deixaram mais lucro para dentro da empresa? Será que vale a pena direcionar todo o marketing para trazer clientes com preço maior? Será que esse é o meu perfil de cliente? Tanto é que lá no início, quando a gente tinha agência, a gente percebeu que naquela época o serviço menor, de ticket menor, era mais rentável que o nosso serviço ticket maior. Então, só que isso você precisa de informação, de dados, e aí você muda o seu marketing, muda a sua comunicação. Perfeito. Olhando para um público que é mais rentável, né? Não, tipo, eu vendo, qualquer um que quiser que comprar, eu vendo, não perco venda. Falo assim, tipo, não adianta você perder venda com um público Sim. que não é rentável, entendeu? Perfeito, perfeito. Isso acontece com bastante frequência, porque o pessoal não tem informação sobre o negócio. E detalhe, você tem projeto de arquitetura, beleza que o cara não vai fazer um projeto mês que vem, mas aí você tem informações sobre o projeto. Primeiro, para fazer às vezes um upsell. Você fez um banheiro, pode fazer o quarto, pode fazer a sala, pode fazer a casa inteira. Pode fazer a casa do sítio. Pode fazer o escritório se o cara for empresário. Ou, enfim, autônomo, consultório, etc. Aí você tem informações... beleza, eu tenho informações sobre esse cara. Não, esse cara não vai fazer nenhuma obra no curto prazo. Beleza, mas ele tem um círculo social. Você tem que ter uma estratégia para ativar esse círculo social do cara e poder atuar de maneira ativa para receber indicação. Mas Gustavo, se o serviço é bom, a pessoa indica. Mas aí você dá um empurrãozinho, né? Não vamos nem entrar nesse mérito. E outra coisa que eu percebo também, que quando ele define esse cliente ideal de maneira frágil, tipo, tá só na cabeça, o dono, eu sei mais ou menos que é meu cliente.
Falo, cara, assim, você tem que ter isso Sim. documentado e mapeado, né? Sim, que entra porque daí, nas três etapas do seu negócio, etapa de atração, conversão e retenção, quando você tem um cliente ideal, as três áreas que se conversam, tem uma comunicação comum, porque o marketing geralmente se responsabiliza pela atração, o vendedor se responsabiliza pela conversão. Então, o vendedor, quando ele vê o cliente ideal na frente dele, ele já sabe quais são as principais objeções, qual que é o comportamento dele, que tipo de assunto que ele vai puxar, como é que ele vai abordar aquela venda e etc. Então, fica muito mais fácil quando, por exemplo, o vendedor sabe também quem é o cliente ideal. Uhum. E da mesma forma, o time de atendimento, o time de pós-venda, o time de customer success, a operação, que vai reter esse cliente e garantir que a boca do funil se mantém aberta através de indicação, de renovação, de encantamento e de outras de upsell. Então, você vai definir esse cliente ideal para que a empresa inteira tenha clareza disso. Isso precisa estar documentado. Claro, porque senão não adianta estar na cabeça de alguém. Muito amador, não dá. Isso, se fica só na cabeça de alguém, isso não vira cultura dentro da empresa. E assim, não adianta nada. Não adianta estar na cabeça de alguém se não está comunicado, né? Perfeito. Agora, que tipo de informações deveriam ter dentro de um documento de cliente ideal? Perfeito. Entendeu? Porque também vejo genérico e... A gente vê direto, né? Assim, um genérico e frágil, né? Informações irrelevantes que estão ali dentro. O que eles sempre botam? Idade. Questões demográficas. Idade, gênero, classe social, profissão, nível escolar. Localização, né? Localização, raio de atuação. Isso é frágil. Isso é o básico, né? Não é que isso não é relevante, mas isso é o básico do básico, né? Mas é frágil, tá? Porque assim, cara, uma pessoa de 35 anos, ele pode ter comportamento A ou B, ele pode estar na tribo A ou B. Pensa que o seu cliente ideal é como se fosse uma tribo. Entendeu? O que essas pessoas têm em comum? Se é uma informação relevante, por exemplo, eu fui conversar com um cliente nosso, né? A rede de lojas dele fica lá em Joinville. A gente um dia pegou o carro, foi até lá, né? Eu e 2 especialistas do nosso time, e a gente foi conhecer toda a rede de lojas dele, a sede, etc. São acho que umas 15 lojas próprias e umas 30 franqueadas, 40, sei lá. Então, o que acontece? A gente foi lá visitar eles. E daí a gente tava debatendo sobre o cliente ideal deles e tal. Dele, não. Aí eu falei, tá, beleza. Surgiu um assunto, será que o seu cliente ideal tem pet? Uhum. Aí teve gente que falou, não, tem pet, porque todo mundo chega na loja com um cachorrinho e a gente tem um potinho com aguinha pro cachorrinho, não sei o que. Daí a outra falou, cara, mas na loja tal, velho, não entra cachorro nenhum, porque é dentro de shopping, não sei o que, parará. E daí começou a gerar essa discussão de, será que meu cliente ideal tem pet ou não tem pet? Uhum. Se essa é uma informação que gera dualidade, ela é irrelevante. Claro. Entendeu? Então, você não olha para essa informação. Então, você precisa ver coisas que o teu cliente ideal tem em comum. Por exemplo, o cliente ideal dessa rede de ótica valoriza a família. Como que eles perceberam isso e ficou óbvio? No dia a dia, pega ticket médio, porque eles falam que o cliente ideal deles é a mãe cuidadora. Claro. Que ela que marca médico para a família, ela que vai levar os filhos na ótica, ela que vê se os exames do marido estão em dia. É a mãe cuidadora, que é o perfil deles. E porque eles começaram a analisar, né, na etapa 3 lá do processo, começaram a analisar de todos os clientes compradores, dos melhores 50 compradores, mais de 50% eram mães cuidadoras. E tu vê que cuidadora é um comportamento. É um comportamento. Então, e tu vê que isso muda tudo, né? Então, assim, você pode ter outra ótica que é para outro público, que vai ser uma comunicação completamente diferente. Sim, perfeito. Então, se eu for fazer uma ótica para um público, enfim, um público aventureiro, jovem, etc., é outra coisa. Seria outra coisa, outro tipo de produto, etc. Outro tipo de produto, outro tipo de atendimento, outro tipo de marketing, outro tipo de tudo, né? E a gente vai mais profundo. Essa mãe cuidadora, ela tem uma característica. Ela tá ela geralmente tá na casa dos 35 a 45 anos, tá
talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas tá ali na casa dos 40. Ela cuidou da família inteira a vida inteira. E agora ela tá no momento que ela tá querendo cuidar de si mesma. Claro. Então ela tem uma preocupação estética de comprar um óculos bonito para ela, de ela estar bem apresentada. A questão do visagismo entra dentro da estratégia de comunicação deles. Então eles começam a entender que essa mãe, ela foi no extremo de só cuidar da família, e ela tá no momento de se empoderar dela mesma. Cara, agora tá na hora de eu cuidar de mim, de eu me sentir mais bonita. Pô, às vezes ela se abdicou de um sucesso profissional em prol da família, e tá tudo bem, mas ela ainda é a cuidadora, mas ela tá naquele momento de transição. Então a comunicação deles tá em fazer essa mulher enxergar o seu papel, empoderar essa mulher, fazer ela se sentir mais confiante, entender o seu papel de cuidadora, mas também o seu papel, o seu autocuidado. Então, essas são as características, comportamentos, hábitos, desejos, dores, crenças, né? Sejam crenças empoderadoras, crenças limitantes, crenças religiosas ou populares, mas essas pessoas têm todo esse aparato de informações em comum. Claro. E aí, assim, começa a perceber que, a partir disso, né, muda completamente o que vai postar numa rede social, o que vai escrever no site, as cores que vai usar, os tipos de anúncio que vão fazer, a estrutura de loja, perfeito, maneira de atender, gente que tu vai contratar para atender esse público, o seu time tem que ser um time que vai atender bem esse público. Sim, perfeito. Tudo muda. Tudo muda. O produto que você compra. Então, por isso que a gente fala que tudo gira em torno de você ter clareza e documentado de quem é o perfil de cliente. Perfeito. Senão, você está tendo uma comunicação genérica, mais do mesmo, cópia de outros que, se você olhar de fora, você não consegue identificar quem é o perfil do cliente. Perfeito. Porque a comunicação é sutil. Não vai botar uma placa na frente da loja. Olá, você que é mãe cuidadora. Ela não sabe que ela é uma mãe cuidadora. Sim. Mas ele é sutil. Mas vou dar um exemplo, tá? A social media dessa empresa era uma jovem de 20 e poucos anos. Só que ela estava se colocando como a cara da marca. Claro. Adivinha se conecta com essa mãe cuidadora? Jamais. Não conecta. Aí eles pegaram uma outra pessoa dentro da empresa para ser a cara da marca, que no caso era uma diretora de um setor que estava disponível para isso, que é uma mulher na casa dos 40, bonita, que ela tem esse perfil de autocuidado, faz academia de manhã cedo, gosta de tomar um bom vinho final de tarde com a família, com os amigos. Ela representa o cliente ideal. Então ela começou a ser... eles transicionaram essa questão de quem que vai ser a cara da marca, quem que vai estar conversando com o público de alguma forma. Então é tão sutil, cara, como que uma pessoa na casa dos 20 anos vai gerar conexão com uma pessoa na casa dos 40, né? Então, eles começaram a ter cuidado nos modelos que eles contratam para fazer parte dos posters, dos outdoors e etc. Então, naquele momento que a gente estava em reunião, eles falaram, cara, olha só que loucura. E daí um lá no canto da sala falou, eu sempre falei que a fulana deveria ser à frente da loja. Tá aí o motivo e não sei o quê. Porque assim, às vezes as pessoas sabem, mas elas não têm argumento, metodologia para colocar isso em prática e enfim, fazer. Porque as pessoas de dentro da empresa, elas sabem. Só que a questão, muitas vezes o nosso papel é organizar isso tudo e entregar uma metodologia que vai permitir que todo mundo internamente se entenda e fale a mesma língua. Perfeito. E você vê ali também uma outra armadilha que eu percebo muito, que às vezes... Tipo, contratou uma agência, alguém que definiu o público, só que essa definição não tem ação prática no dia a dia. Ou alguém externo que definiu, assim, isso tem que virar, como a gente está dando exemplos, coisas reais no dia a dia. E a comunicação fala, a hora que eu vou abrir um stories, eu tenho que lembrar para quem que eu estou falando. Perfeito. O tempo inteiro para quem que eu estou falando. Senão, você não tem estratégia nenhuma de marketing. E tem um lance mais poderoso ainda, tá? Como é que eles descobriram que o cliente ideal... Qual foi a hipótese que o cliente ideal é uma mãe cuidadora? Porque eles tiveram que partir de uma hipótese. Isso eles tinham essa hipótese, mas eles tiveram que trabalhar. Geralmente,
né? Na maioria dos casos, o cliente ideal vem da essência da empresa. Geralmente tem alguns elementos na história da empresa que conectam com isso. Por exemplo, a gente fez um exercício, pegamos 5 pessoas dessa empresa e a gente falou, pessoal, na história da empresa de vocês, o que vocês percebem que são valores em comum? Os 5 responderam, família é um valor. Claro. E daí, entendendo a história do fundador, a gente entendeu que era uma empresa familiar, que ele é um cara que valoriza a família, que a esposa contribui no negócio, na área, no backstage e etc. Então, eles têm todo um aspecto familiar. Naturalmente, eles já tinham essa cultura familiar. Já tinha. A empresa tem essa cultura familiar. E por mais que não seja tão declarada, acabava naturalmente atraindo famílias, porque se identificaram com esse jeitão deles. A questão é que se eu entendo isso e tenho documentado, eu reforço isso dentro da comunicação para atrair mais desse público. Não, e tem um detalhe. A gente percorreu algumas lojas, né? Que eles viraram case de sucesso e eles têm 4 lojas na mesma rua e nessa mesma rua tem 37 óticas. Caraca! É uma loucura. E daí a gente visitou uma das óticas, daí eles falaram assim, Gustavo, essa daqui é a ótica que melhor performa. Daí eu falei, quem que é a gerente? Daí ele falou, aquela moça lá. Aí eu falei, legal, o que essa gerente tem em comum com... O que essa gerente tem que as outras não têm? Não, ela é boa vendedora, parará. Aí eu falei, ela é mãe? Não, ela é mãe. Eu percebi que ela estava na casa dos 40. Aí eu falei, será que ela tem o perfil de cuidadora? Putz, cara, tem. E daí começaram a perceber que a melhor vendedora, a melhor gerente, que também era vendedora, né, que é a supervisora de vendas, tinha características do cliente ideal e por isso criava uma conexão muito mais fácil, porque pensa parecido, gera similaridade. Então, quando isso foi feito de maneira intuitiva. Isso. Se você faz isso de maneira ativa, olha só o poder que tem. Cara, só vou contratar mães cuidadoras para ser supervisora das minhas lojas, se isso for um padrão que se repita e etc. E além disso, por mais que talvez não vai ter uma empresa inteira com o mesmo perfil de pessoas trabalhando, mas quando tu tem isso muito bem definido, você treina as pessoas para atender esse público. Perfeito. Você treina as pessoas para saber como lidar com esse público. Você sabe, olha só, o nosso perfil de cliente, ele é tal e tal, porque eu acho que eu falei num outro podcast sobre vendas, que geralmente o vendedor, ele é só treinado em entender do produto. Aí contrata uma menina lá para ótica e ensina todo como é que funciona os óculos, como é que funciona as lentes, como é que se apresenta, mas não treina a pessoa a como lidar com o perfil de cliente da nossa loja. Sim. Quem é o perfil, como que eu lido com ele, que coisa que para ele é um absurdo que se você falar ou fizer, que coisa que é muito legal, você vai ganhar pontos se você tocar nesses assuntos. Perfeito. Que você vai ganhar pontos. Isso tanto no vendedor quanto no marketing também. Perfeito. Quem entende que assim, a estratégia do marketing é como que eu atraio mais pessoas, como que eu reforço isso, como que eu mostro para o público em 37 óticas na mesma rua, como que eu demonstro isso que o meu diferencial está muito claro para esse público. Perfeito. Que esse público não vá em outras óticas, que ele olhe a nossa e ele veja, caramba, essa é a ótica para mim. Perfeito. Porque às vezes você tem o cliente ideal, mas você comunica igual todo mundo, é só uma panfletagem do caramba postando marca de óculos, que às vezes a mesma marca de óculos está em várias óticas. Sim. Então você vê, não é sobre as marcas que você revende, é sobre todo o contexto que você cria ao redor do óculos que chama a atenção desse público-alvo. Perfeito, perfeito. Então muda completamente a dinâmica. Então, se tu não tem o cliente ideal mapeado, cara, você não tem marketing nenhum, essa é a real. E daí a gente falou das 3 etapas, né? Então a primeira... Para. A primeira etapa... No próximo episódio... Primeira etapa, o debatido, o hipotético, depois debatido, depois analisado, e a última etapa, que é a mais poderosa, que é o cliente ideal documentado. Porque, assim, você cria o hábito na empresa de olhar para o cliente ideal e documentar características do cliente ideal. Documentar estratégias de vendas que funcionaram com o cliente ideal. Documentar estratégias de upsell, de atendimento, de conversão, de atração, de marketing de conteúdo
para atrair esse cliente ideal. Então, eu até brinco, né, com os nossos mentorados, que enquanto eu tô fazendo a sessão com eles, eu tô anotando, eu tô com o bloco de notas aberto e anotando um monte de coisa. E daí, eu até brinco, né? Quando eu tô com a cabeça um pouquinho mais torta, assim, é quando eu tô concentrado, digitando, mas ouvindo o que a pessoa tá falando. Eu construí essa habilidade. Mas em outros negócios, por exemplo, a Luísa Estopa, que é uma cliente nossa, tem uma clínica odontológica, que é uma referência na região dela, ela faz uma vez a cada 6 meses o dia do cliente ideal. Que ela traz os melhores clientes e cujo objetivo é o time se aproximar do cliente ideal. Para o cliente, ele é convidado para um evento, um coquetel, etc. Perfeito. E aí ali, ou seja, ela, enfim, convida os clientes, vocês são clientes especiais nossos e a gente quer convidar você para um evento, um coquetel, enfim, relacionamento. E aí o próprio time começa a conversar com a pessoa, porque às vezes no dia a dia não dá tempo de saber se tem filhos, saber se tem pet, saber se é da cidade ou se é a pessoa de fora. E aí começa a conhecer mais a pessoa por trás do número de cliente, né? Perfeito. Então, começa a conhecer a pessoa e depois junta todo mundo para fazer um debate e melhorar a documentação desse perfil de cliente ideal. Perfeito. E aí são detalhes, às vezes dentro da clínica, cara, se a gente percebeu que o nosso cliente ideal tem dificuldade de locomoção, então a gente vai ajustar aqui a entrada para que fique melhor. Perfeito. Então, assim, é um projeto montado, um projeto como um todo, olhando para o cliente, não só para o produto ou serviço que a gente vende, né? E aqui é a maior sacada para você trabalhar o cliente ideal. O teu cliente ideal, as informações que as pessoas têm sobre o cliente ideal são histórias que elas têm em comum. Então, assim, você tem que prestar atenção quando for debater sobre o cliente ideal com o seu time. Presta atenção nas histórias que eles contam. Essas histórias sempre vão ter um ponto em comum. Eu lembro que eu estava conversando com uma cliente nossa, eu falei, me conta a tua história. E ela começou, parará. Aí no meio da história, olha só que louco, no meio da história, assim, Gustavo, minha mãe me vestia com uma roupa laranja e roxa. E daí ela continuou falando. Cara, eu fiquei olhando, por que diabos a mulher me conta a história da vida dela e ela foi citar que no meio da história a mãe dela vestia ela de laranja e roxo. Eu falei, por que laranja e roxo? O que isso representa? Cara, a mulher começou a quase entrar, o olho dela marejou inteiro e ela falou assim, puta, Gustavo, laranja e roxo representa o cuidado que minha mãe tinha comigo. E daí, porra, toda a história do negócio dela girou em torno do autocuidado, dela ter chego numa etapa da vida dela que ela desenvolveu uma habilidade, ela tinha uma clínica de harmonização facial, estética, que ela pôde devolver para a mãe dela o cuidado que a mãe dela teve com a vida inteira, e a mãe dela na época estava com depressão e etc, e através do autocuidado a mãe dela saiu da depressão. Então, cara, uma informação que a gente viu que aquilo para ela representava o autocuidado. É isso, você vê, não tem nada a ver com uma loja de roupa, mas eu digo, aparentemente talvez você vai imaginar, então é uma loja de roupa. Não, é uma clínica, ela entrega a mesma transformação que para ela foi importante para os clientes dela, só que através de outras ferramentas. Perfeito. E aí, muitas vezes, isso é muito forte na história, só que isso não é contado. Às vezes acontece de ela não contar essa história e isso deixa de atrair as pessoas que também têm esse tipo de sentimento. E tem um parênteses, né? Hoje de manhã, eu sei que essa cliente bateu meta do mês, ela tá no desafio de resultados, bateu meta e eu mandei a mensagem. Que hoje é o último dia do mês que a gente tá gravando. Aí eu mandei a mensagem para ela. Daquela nossa conversa sobre o teu cliente ideal e tua essência, quantos % foi relevante para bater a meta? Daí ela falou, 1000%. Porque, cara, agora você conversa de maneira mais clara com o cliente, com o time, com o ambiente que você proporciona para aquele cliente ideal. Então, cara, cliente ideal olhado com carinho é fundamental. Assim, olha, para mim assim, se você não tem clareza e mapeado o perfil de cliente ideal, separa tudo que você está fazendo de marketing para olhar para isso, porque tudo que você está fazendo, literalmente, você tá, tipo... é como você tá tentando atirar de olho fechado, entendeu? Você tá tentando acertar o alvo com o olho fechado, com uma espingarda na mão e tentando, assim... Você tá rasgando dinheiro se você não tem... Cara, e assim, ó, uma coisa louca
quem tem que estar à frente desse processo de dar o primeiro passo do cliente ideal, porque a documentação depois é retroalimentação, o time pode fazer. Claro, agora. Mas é top-down. Tem que vir do dono, da diretoria do negócio, dos tomadores de decisão. E assim, o que não faz nenhum sentido, e eu já vi isso acontecendo, não, mas Gustavo, eu contratei uma empresa especializada, uma agência super experiente, e eles estão cuidando disso pra mim, velho, não funciona. I'm so sorry. Como é que a gente ia descobrir essa história? Nunca. Assim, não dá, entendeu? Então, tinha um processo de liderança, o negócio gira em torno do cliente, não faz o menor sentido isso. Sim. Não partir, pelo menos, do dono participar e estar dentro e liderar esse processo, né? Liderar o processo, não necessariamente estar ali escrevendo e metendo a mão na massa, mas ele tem que estar à frente disso. Exatamente. E conta aqui nos comentários, se você está pelo nosso YouTube ou se você está assistindo pelo Instagram, pode deixar um direct lá pra gente. Qual foi a maior sacada que você pegou ouvindo tudo que a gente comentou sobre a parte do cliente ideal, tá? E também se inscreve no nosso canal no YouTube. Dá um botão vermelho se você está vendo pelo YouTube, ativa as notificações do sininho. Se você não está vendo pelo YouTube, corre lá também, porque a gente tem, além do podcast, outros vídeos que nós publicamos todas as semanas, certo? Também segue o nosso Instagram, @codirectbr. Compartilhe esse episódio com algum empresário. Tenho certeza que você conhece algum empresário que essas informações vão ser relevantes. Todo o conhecimento que ele é compartilhado, ele é multiplicado. Maravilha? Valeu demais. Um forte abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu!